é bem mais difícil do que os exercícios. Você colocou uma publicada aqui? Não está postando. Mas vai postar. Vou postar. Porque a internet ontem não estava feliz, aí eu desligo. Mas aí a gente corrige então o exercício de ontem, juntos. E pensa em um monte de coisinha, e aí eu coloco para vocês lá no Classroom o exercício responsável aí pela aula da professora Rosana, pode ser? E aí a gente discute isso no nosso próximo encontro, a resolução desses exercícios. Pode ser? O nosso caso clínico da professora Rosana vai ser esse que eu vou passar para vocês lá no Classroom para depois, tá bom? Depois eu passo isso lá para vocês. Mas vamos corrigir o de ontem. Eu nem lembro mais o pergunta, mas deve ter sido fácil. Entendi. Lembrei. A gente vai pensar então juntos, hein? Você vai fazendo junto comigo, pode ser? Leva seu caderninho aí, então. Você vai desenhar junto comigo as coisinhas aqui para você entender a lógica do processo. Se eu conseguir mudar o layout aqui, vai ser uma coisa. Deixa eu só me organizar aqui para você entender isso. Isso aqui vai ser uma célula hepática, tá bom? E essa vai ser uma mitocôndria hipergigante. Eu preciso que ela seja gigante. Para caber as coisas aqui dentro. E você entender. Então a gente vai fazer bem devagar para você visualizar isso. Funciona assim então, pessoas, ó. Vamos juntos. Isso aqui vai representar pra gente, ó, a nossa glicose bem bonita. Oi, glicose bem bonita. Tá bom? E aí ela está na corrente sanguínea. Vamos colocar aqui várias glicosezinhas na corrente sanguínea. Aí a gente vai comparar a quebra de uma molécula de glicose e comparar um ácido gráfico. Vamos desenhar aqui um ácido gráfico. C dupla O menos, tem um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, foi 12? 12. Então um ácido gráfico de 12 carbonos, tá lá. Eu acho que era 14. Não, em uma turma eu falei 14, na outra eu falei 12. E aí lembra o seguinte, ó, a glicose, como é que ela é transportada na corrente sanguínea, gente? Ela precisa de alguma molécula que carregue ela? Não precisa. Por quê? Porque em cada carbono da glicose você tem uma hidroxila. Claro que eu não desenho as hidroxilas aqui por preguiça. Mas em cada carbonozinho da glicose tem uma hidroxila. Só lembrar para vocês, né? Tipo, ó, aqui seria um carbono, aqui seria outro, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto carbono. E em cada um deles você coloca aí uma hidroxila que você vai ter uma glicose bem bonitona
E essa glicose, perceba, ela tem muitos elementos químicos oxigênio que fazem ponte de hidrogênio com a água. Então, ela é dissolvida no plasma. Para quando você pega o nosso ácido graxo, existe uma proteína que transporta ele. Como é que chama essa proteína? Como? Albumina, que é a proteína mais abundante do seu corpo. Perceba que eu estou aqui trabalhando com ácido graxo livre. Eu não estou visualizando o triacilglicerol. Se fosse triacilglicerol, quem que ia transportar? As lipoproteínas. Então seria quilomicrons, VLDL, LDL, HDL. Tá bom? Percebeu a diferença? Então isso é um ácido graxo livre. Claro que ele não está livre. Ele está ligado a quem? A albumina. Show de bola? Mas como ele não tem glicerol junto dele, a gente fala que ele está livre. Se fosse triacilglicerol, é 3 ácido graxo mais o glicerol. Então ele não está livre. Tem um glicerol atrapalhando essa brincadeira. Você sabe que para que a glicose entre na célula, você precisa do GLUT. E aí lembra, olha, cuidado, hein? Você falou GLUT4, é verdade, mas o GLUT4 só está presente no músculo. É GLUT, porque você tem 12 GLUTs. GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5, o 4 é músculo. Se for o fígado, e a gente está pensando no fígado, seria GLUT2. Tá? Aí lá, entrou então a glicose. E entrou também o ácido graxo. Aqui também existirá uma proteína que transporta, que leva o ácido graxo para dentro da célula. A gente fala de transportador de acil. Transportador de ácido graxo. Acil é a abreviação de ácido graxo. É a mesma ideia do GLUT. O GLUT precisa existir para a glicose entrar. Transportador de acil precisa para o ácido graxo entrar. Algumas vezes o ácido graxo pode entrar sem o transportador? Pode, mas é bem raro, tá? Isso também pode, mas 99% das vezes tem um transportador de acil. Perceba que não é acetil, gente. Acetil tem quantos carbonos? 2. Acil é a abreviação de ácido graxo. Tem que ter lá seus 14 carbonos, etc. Aí o que vai acontecer aqui? Vamos pensar primeiro na glicose. A glicose vai sofrer 10 reações químicas, e aí você tinha que decorar a primeira, a terceira, a sexta e a 10ª, certo? E, por fim, a gente vai produzir uma molécula de 3 carbonos, na verdade 2 moléculas de 3 carbonos, que a gente chama de piruvato. Concorda com isso? Se você lembrar, aqui no passo 6 da via glicolítica, a gente vai ter a produção de NADH. Certo? Além disso, entre o passo 1 e o passo 3, a gente vai consumir menos 2 ATPs. O primeiro ATP é para transformar a glicose em glicose 6-fosfato. E o segundo ATP é para transformar a frutose 1-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. Então a gente consome 2 ATPs. E do passo 6 ao passo 10, a gente produz 4 ATPs. Então, quando a gente faz aí o saldo, claro, fica 2 ATPs positivos. 4 menos 2, 2. Dúvidas até aqui? O piruvato, ele vai ser direcionado para onde? Para a mitocôndria. Então eu coloquei aqui, o piruvato, lembra que são 2 moléculas de piruvato, hein? Então o piruvato tem quantos carbonos? 1, 2, 3. Então eu tenho lá 1, 2, 3 carbonos do piruvato. Está enxergando isso aí? Tá beleza? Esse piruvato, ele vai ser convertido em quem? Acetil-CoA. E o acetil-CoA tem quantos carbonos? 2. Então tá lá, com aquele retinho. 1 e 2 carbonos. Cadê o terceiro carbono?
ele vai sair na forma de CO2, que você está respirando agora. E a transformação do piruvato, pezinho de piruvato, até acetil-CoA, você também terá a produção, vou colocar em vermelho para ficar lá igual, a produção de NADH. Perceba que são 2 piruvatos, então a gente vai ter 2 NADHs. A gente vai ter 2 acetil-CoA. Tá claro isso até agora? Tá indo aí na sua cabeça bonitinho? O que a gente faz agora? Roda o ciclo de Krebs. Rodou lá o ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, a gente vai ter um salto energético no sentido de 3 NADH são produzidos, beleza? 1 FADH2 e um GTP. E cada carbono do acetil-CoA vai sair na forma de CO2. Então, cada piruvato vai produzir 3 moléculas de CO2. Cada carbono do piruvato vira um CO2. Significa que cada carbono da glicose vira CO2. Dúvidas até aqui? Repete só do céu que você fala. Cada carbono vira CO2. Ok. É só isso mesmo. Cada carbono do piruvato é um carbono de CO2. Então, se a glicose tem quantos carbonos? Vai produzir 6 moléculas de CO2. Sim? Agora, olha que genial que é isso. Agora, eu vou parar aqui. Agora, a gente vai pensar nisso, ó, no ácido graxo. Então, lembra, o ácido graxo estava onde? Lá na corrente sanguínea. Então, imagine assim, ó. Lembra da discussão de ontem? Você comeu gordura. Léo, mas eu não gosto de gordura. Tá, você comeu planta. Ah, comi uma plantinha, tá fazendo nada? A membrana plasmática da célula vegetal é formada pelo quê? Pela bicamada lipídica. E lipídio é o quê? Gordura. É impossível você não comer gordura. É em qualquer coisa de origem animal, qualquer coisa. E de origem vegetal, tem célula, e a célula tem membrana plasmática é gordura. É a bicamada lipídica. Show de bola? E claro que quando você está comendo essas qualquer coisas, isso está sendo degradado no seu sistema digestório. Então, as células que você comeu lá na carne, no salgado, sei lá, comeu uma coxinha de frango, qualquer coisa. Essa célula que você está comendo, ela está sendo desmontada no seu sistema digestório. Beleza? Então, o DNA que estava lá na plantinha, o RNA que estava lá na plantinha, na célula da planta, na célula da vaquinha, do bife, né? Agora está dentro do seu sistema digestório e as suas enzimas do sistema digestório estão desmontando tudo isso. Está claro isso para vocês? Entendeu a ideia? Entendeu? Aí agora, lembra da absorção? A gente está pensando só na gordura, tá? A gordura que estava, o ácido graxo que estava lá dentro do intestino, na luz intestinal, atravessou o enterócito. E aí você tem que pensar nessa ideia, ó. Vou desenhar aqui, entende isso, bonitinho. Tipo, desenhar aqui, ó. Imagine que esse seja o seu intestino delgado, uma partezinha lá do intestino delgado, tá? Aí aqui, ó, você tem o vaso sanguíneo. Lembra que esse vaso sanguíneo tem que ser capilar. Porque as coisas só conseguem passar ao nível capilar. Se a gente aumentasse aqui, o que está em pretinho seria uma célula, uma única célula. O que está em vermelhinho seria uma célula. Beleza? A célula em pretinho é o que você chama de enterócito. A célula em vermelhinho é o que você chama de endotélio. E aí, o ácido graxo está aqui.
Claro que o ácido graxo é infinitamente menor do que as células, né, gente? Mas eu não consigo desenhar infinitamente menor. Então, esse ácido graxo, ele tem que entrar dentro da célula do enterócito, passar pelo espaço intersticial, entrar dentro da célula do endotélio e chegar na luz do vaso sanguíneo. E aqui na luz do vaso sanguíneo, você vai ter a proteína albumina para que isso seja transportado até as células. Ah, Léo, mas beleza, isso é uma possibilidade. Qual é a outra possibilidade? Deixa eu apagar aqui, ó. A outra possibilidade é... Meu Deus. Como é que isso apareceu aqui? A outra possibilidade é ácido graxo, entra aqui nos enterócitos e aqui, ó, você vai remontar o triacilglicerol. Vamos colocar tudo lá. Tipo, cadê? Aí lá, vem cá. Tipo, dentro do enterócito você monta o triacilglicerol. E essas três coisas, triacilglicerol vai sair para a corrente sanguínea na forma de quilomicrons. Então, o quilomicrons vem daqui e tem que chegar até aqui. Para o quilomicrons ir para onde? Para o fígado. Então, você pode absorver tanto o ácido graxo livre, e mais 99% das vezes o que vai acontecer vai ser a formação de quilomicrons. Aí o quilomicrons vai lá para o fígado. E aí lá no fígado o quilomicrons é convertido em VLDL. Beleza? Então, esse processo de absorção, quando a gente pensa em absorção, você está pensando que a molécula ela tem que atravessar as células para chegar até a nossa corrente sanguínea. Então, se a molécula ficar presa aqui no enterócito, você não absorveu. Se a molécula ficar presa no endotélio, você não absorveu. Então, a molécula tem que ser capaz de chegar na corrente sanguínea, ela atravessa as células. Ah, Léo, mas e se a gordura que está aqui for utilizada pela célula do enterócito como fonte energética? Isso acontece? Teoricamente, não. É muito doido isso, porque teoricamente, aí é uma briga intelectual. Porque teoricamente, a nutrição não dá na região apical da célula, dá na região basal da célula. Então, tipo assim, ela tem que entrar para depois voltar para o enterócito. O triacilglicerol é muito grande para passar pela membrana plasmática da célula. Isso. Então, como que ele faz Os quilomicrons. O quilomicron não é o triacilglicerol? É a junção de pilhares de triacilglicerol. Então, na região apical, não consegue passar. Na região basal, consegue no processo de tipo exocitose. Entendeu? Mas na região apical não consegue. E na região basal de algumas células consegue. Tá? Aí, então, o que a gente tá? Voltou para lá, ó. Acho que você entendeu, que lembrou? O nosso carboidrato. Pensei no carboidrato. O nosso ácido graxo, 12 carbonos, entrou na célula. Aqui dentro da célula, você tem que ter uma outra proteína. Vamos colocar aqui uma outra proteína. Estou colocando em amarelo. Essa outra proteína a gente chama de proteína carreadora. Você está enxergando o amarelo aí? Carreadora de acil, ou seja, de ácido graxo. Para onde ela vai carregar o ácido graxo? Para a mitocôndria. Então, isso tudo vai lá para a mitocôndria. Eu só vou levar o ácido graxo, tá bom? Só levar o ácido graxo. Só o ácido graxo. Quando o ácido graxo chega na mitocôndria, você vai ter aqui, ó, a carnitina. E aqui você vai perceber que gasta ATP, tá? Mas esquece esse ATP. E essa carnitina vai fazer com que o ácido graxo consiga chegar dentro da mitocôndria. E aqui é bom falar que
nesse processo, vai ligar lá na hidroxila uma coenzima A. Então você vai ter o acil-CoA. Aí você lembra da aula de ontem. Vou aumentar aqui, ó. Cada 2 carbonos, então eu contei aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, 8, 9, 10, 11, 12. A cada 2 carbonos você vai ter o quê? Uma beta-oxidação. A cada 2 carbonos. Então, 1, 2, uma beta. 3, 4, outra beta. Então, isso que está em roxinho são as betas. 5, 6, outra beta. Outra beta, outra beta. Tudo bem? Então, isso significa o quê? Beta-oxidação. São aquelas 4 reações que a gente visualizou ontem. Se você lembrar das reações que a gente visualizou ontem, na primeira reação, a gente produzia um FAD H2. Lembra disso? E na terceira, a gente produziria o quê? NADH mais H+. Isso para cada beta. Quantas betas oxidações a gente teve? Contou aí? Deu quantas? 1, 2, 3, 4, 5 beta oxidações, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, oi. Isso aí não baixaria o pH da célula? Por quê? Porque está liberando NADH e H+. Toda vez é, mas na verdade a gente fala de NADH, mas é toda vez. NADH é mais H+. É insignificante essa aqui? É. Então, o que a gente vai multiplicar? Vai multiplicar esse valor aqui por quanto? Por 5, porque foram 5 betas oxidações, beleza? E produziu quantos acetil-CoAs? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente produziu 6 moléculas de acetil-CoA. Então perceba, enquanto a glicose produziu quantas moléculas de acetil-CoA? 2. Um ácido graxo de 12 carbonos produziu 6. Percebeu a diferença? Significa então que a glicose vai rodar o ciclo de Krebs quantas vezes? 2. O ácido graxo de 12 carbonos vai rodar 6 vezes. Ah, Léo, e se fosse de 14 carbonos? Ia rodar 7 vezes. Beleza? Aí o que a gente sabe? Olha só. Então, se a gente estiver olhando para o ácido graxo, a gente vai multiplicar esse valor aqui, ó, por 6. Se a gente estiver olhando para a glicose, vai multiplicar esse valor aqui por 2. Show de bola, pessoal? Aí o que a gente falta entender? A gente falta entender que existe agora a cadeia transportadora de elétrons. Lembra que a cadeia transportadora de elétrons é um conjunto de quantas proteínas? 4. Que é o complexo 1, 2, 3 e o complexo 4. Nessa brincadeira, eu tinha que colocar aqui uma outra célula. Qual é a outra célula? A hemácia. Porque dentro da hemácia existe a hemoglobina. E ligada à hemoglobina nós temos oxigênio. Mas por que eu preciso desse oxigênio? Porque o oxigênio tem que entrar na célula e nós chamamos isso de perfusão. O oxigênio tem que entrar, vou até colocar aqui do lado, ó, na mitocôndria e tem que se ligar a qual complexo? 4. Para quê? Para que o NADH consiga, vou colocar o NADH aqui pertinho, ó, em vermelho. O NADH consiga liberar os seus elétrons para qual complexo?
Do 1 vai para o 3, do 3 vai para o 4. E o Fá de H2? 2. Então, libera os elétrons para o complexo 2, 2 para o 3, 3 para o 4. Quando isso acontece, lembra aí, no complexo 1 passa quantos prótons? 4H+. No complexo 3, 4. E no complexo 4, 2. Então, se você estiver pensando nos NADHs, será quantos no total? 10. Se você estiver pensando no Fá de H2, 6 no total. Então, perceba que o NADH produz ou deixa passar mais prótons, permite a passagem de mais prótons do que o Fá de H2. Então, enquanto é 6 no Fá de H2, 4 mais 2, é 10 no NADH. 4 mais 4 é mais 2. Show? Significa que o Fá de H2 vai produzir 60% da quantidade de prótons que o NADH. 6 para 10. Show de bola? Entendeu isso? Entendeu isso? O que a gente acredita? Olha só, presta atenção agora, hein? Aqui você vai ter, ó, uma outra proteína. E essa outra proteína se chama, eu vou até colocar aqui para você não confundir, senão vai virar uma zona na sua cabeça aí. Ó, só vou mudar aqui, ó. O O2 entrou aqui. Tá? Então, essa outra proteína em pretinho se chama ATP sintase. Cada 10 prótons, então, os 10 prótons que voltam cada 10, vai produzir 2,5 ATPs. Cada 10. Significa que 6 vai produzir quanto? 60% desse valor. Quanto que dá 60% desse valor? Multiplica aí. 2,5 vezes 0,6. 2,5 vezes 0,6. 1,5. Então, por que a gente fala assim, ó? Cada NADH produz 2 ATPs e meio. Porque você tem a passagem de quantos prótons? 10. 10 deu 2,5. Por que Fá de H2 produz 1,5 ATP? Porque ele vai produzir 60% de 2,5. E 60% de 2,5 é quanto? 1,5. Entendeu? Ah, Léo, claro que esse número, gente, 2,5 e 1,5, não tem jeito de você produzir, imagina. Não é que eu vou produzir 2 ATPs e meio. Claro que isso não existe. Vou produzir 2 ATPs prontinho e vou deixar um quase pronto. Não tem jeito disso acontecer. Claro que isso é um número hipotético. Ah, Léo, eu não quero colocar 2,5. Eu vou colocar 6 ATPs. Beleza. Então, 6 ATPs seria NADH. 3,6, que seria 60%, seria do Fá de H2. Beleza? Então, esse número 2,5 e esse número 1,5 é só para que a gente tenha um número final. Nunca vai ser, lembra? Vai entrar só uma glicose na célula? Centenas de milhares de milhões. Só existe um ciclo de Krebs na mitocôndria? Existe 1 trilhão de ciclos de Krebs. Né? É sempre números assustadores. Com o racil, então, no caso, esse NAD++, o próton liberado, mexe na quantidade de próton da mitocôndria? Claro. Então, o que você vai... Agora, o que você faz para chegar no resultado final? Ó, no resultado final, vou colocar aqui na cor branco. Será que você consegue enxergar o branco aí? Sim? Sim. Então, ó, o que você faz agora para você fazer o seu saldo final? Conta. Quantos NADHs? Então, aqui foi 2. Aqui foi 2. Beleza? Então, aqui já deu 4. E você, eu estou pensando na glicose. A gente rodou o ciclo de Krebs quantas vezes? 2. Então, são quantos NADHs?
6. Então ficou 2 mais 2 mais 3. Gente, 2 mais 2 mais 6, perdão. 10. Não foi 10 NADHs? 10 vezes 2,5. 25 ATPs, pensando só nos NADHs provenientes da glicose. Não, eu não quero pensar nos NADHs da glicose. Eu quero pensar nos NADHs da beta-oxidação. Beleza? Então, ó, só no NADH. Então, quantas beta-oxidações que a gente teve? 5. Então, a gente multiplica isso por 5. Beleza? 5 aqui. Quantos acetil-CoAs? 6. Então, a gente roda o ciclo de Krebs 6 vezes. 6 vezes 3, 18 mais 5. Então, você vai dizer 23 vezes 2,5. E aí, você estaria pensando quantos ATPs foram provenientes do NADH a partir da quebra do ácido graxo. Percebeu a diferença? Entendeu? E aí você vai fazer isso para o NADH, vai fazer isso para o FADH2, e aí vai contar os ATPs, o saldo de ATP e o saldo de GTP. É isso que você faz. Não é só o NADH, NADH mais o H+, né? Então esse H+, A+, tá vindo Não H+, na verdade. Todo NADH se chama NADH mais H+. Ah, tá? Todos. Não. Todos NADH é NADH mais H+. Então, entendeu como é que você faz esse negocinho? Agora é só multiplicar. Vamos fazer isso juntos para acabar com essa historinha. Eu agora estou pensando no saldo, vou colocar aqui, ó, glicose. Não, vou fazer diferente. Vou colocar aqui, ó, NADH, FADH2, ATP, GTP. E aí, vamos fazer tipo um quadrinho, tá? Professor, Oi? colocou uma pergunta também, qual neurônio preferido? Calma que a gente vai chegar. Glicose e aqui ácido graxo. Quantos NADHs a glicose produziu? 10. A gente acabou de fazer, certo? 2 aqui. Depois, 2 aqui. Então, 4 mais 6, 10. E o ácido graxo? 5 mais 18, dá? 23. Show de bola? Quantos FADH2? Na glicólise? Nenhum. No ciclo de Krebs, pensando no NADH? Desculpa, pensando no acetil-CoA? Não, FADH, 2. Beleza? E agora, pensando no ácido graxo. Rodou isso aqui 6 vezes, 6 FADH. Mais 5 que tem aqui. Então, você tem 11 FADH2. Concorda, gente? Tá certo aí? Quantos ATPs foram produzidos na glicólise? Gastou 2. Produziu 4, um saldo de 2, certo? Positivo. Mais, então aqui, ó, 2 ATPs. Quantos GTPs? 2. Show de bola? Agora, quantos ATPs são produzidos na beta-oxidação? Nenhum. Então aqui seria 0. Quantos GTPs? 6. Agora você multiplica esse 10 aqui por quanto? Por 2,5. E esse 2 por 1,5. 23 vezes 2,5, 11 vezes 1,5. E soma tudo. Vamos fazer isso. Vou chegar, ver se eu consigo chegar isso aqui. Vem pra cá. Vamos chegar aqui para caber. Multiplica aí pra gente, ó. 10 vezes 2,5. 25. 2 vezes 1,5. 3. Deu quanto? 28. Mais 2. Mais 2. 32 ATPs. Uma molécula de glicose produziu.
Agora multiplica aí. 23 vezes 2,5. Hã? 23 vezes 2,5? Vai, gente. Calculadora, vai. Não entendi, desculpa. 57,5. 11 vezes 1,5. 16. Dá quanto? 16,5. Mais 0, mais 6. É isso? A gente não esqueceu nada? Foi isso? Quanto dá esse valor aí? 79,6. Não, 5 e 5 é 0. Lá em cima é 57, né? 57,5. Então dá 1 aqui, dá 58. 80? É isso? A gente não faltou nada? Entendo. Vai dar diferença? Vai diferente. Não sei, eu estou fazendo agora, a primeira vez. É isso mesmo? Então significa que. Acho que a gente não esqueceu nenhum deles, né? 23 anos, acho que não esqueceu não. Então perceba que um ácido graxo de 12 carbonos produz quase 3 vezes mais ácido graxo, quase 3 vezes mais ATPs do que uma glicose. Então, se a gente fosse pensar somente em saldo energético, o que a sua célula prefere pensando só em saldo energético? Ácido graxo. Bem, qual é aqui a discussão agora? Imagina o seu coração. Seu coração é um músculo estriado cardíaco. Seu coração gosta mais de glicose ou de ácido graxo? Ácido graxo. Funciona muito mais com ácido graxo do que com glicose. O coração gosta mais de você, cara. Gosta de mim. Achei bonita essa frase. Entendeu a lógica? Viu o passo a passo? Como a gente tem que pensar? Léo, mais uma vez. Ácido graxo de 12 carbonos é raro. Bem raro. Né? Você não vai encontrar em qualquer alimento e o seu corpo não produz. O seu corpo produz ácido graxo de 16 carbonos. Tá bom? Que é o que o seu corpo produz. Aí, o seu retículo endoplasmático liso, mais a própria mitocôndria, dependendo da situação, consegue fazer o que a gente chama de alongamento do ácido graxo. E aí, de 16, ele consegue produzir 18 até 20. E o seu retículo endoplasmático também consegue colocar em saturação, dupla ligação. Tá? Só que, ao longo dos anos, se você tem uma alimentação rica em ácidos graxos saturados, significa que é sem dupla ligação, esses ácidos graxos saturados que você está adquirindo via alimentação vai começar a fazer parte das nossas membranas plasmáticas ao longo dos anos, causando uma diminuição da motilidade, da fluidez da membrana plasmática. Tá bom? Isso é ao longo de vários anos. Tipo, o nenenzinho tá lá e ele tá amamentando no peito materno feliz. E aí chega um tio, um padrinho, um demônio qualquer e fala, tipo essa balinha, come esse chocolate. E dali em diante, o chocolate vira o prato predileto da criancinha. E aí quando ela tiver com seus 60 anos, ela tem diabetes. Foi tipo 60 anos, 50 anos se alimentando mal. E aí está enrijecendo a membrana plasmática nesse período de 40, 50 anos. Aí a pessoa fala, nossa, agora eu vou melhorar a minha alimentação para fazer com que os meus ácidos graxos fiquem fluidos de novo, fiquem saturados. Beleza, vai demorar mais uns 50 anos. Aí você teria que viver uns 120 para você ter curado. Você vai morrer antes. Infelizmente. Tão bom que beleza. Entendeu? Existe a possibilidade? Claro que existe.
Mas tanto é difícil substituir os ácidos graxos para ácidos graxos ruins, da mesma sorte é difícil substituir os ácidos graxos ruins por bons. Demora aí seus 40 anos para isso acontecer, cada um deles. Entendeu a ideia, queridos? Bonitinho? Agora a gente tem que pensar numa outra coisa, que é tão legal quanto. Imagine que você tenha hipoglicemia. Estou hipoglicêmico. O que o seu fígado vai fazer? Em hipoglicemia, perceba. O seu fígado vai pegar o ácido graxo e vai fazer a beta-oxidação. Desse jeitinho. Os NADH e FADH2, que foi produzido na beta-oxidação, vai lá para a cadeia transportadora de elétrons do fígado. E o acetil-CoA produzido vai produzir corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos vai para a corrente sanguínea. Corpos cetônicos. Então perceba que a gente está mudando a lógica. Agora estamos produzindo corpos cetônicos. Beleza? Em que situação que isso está acontecendo? Hipoglicemia. Principalmente. Ou se o paciente ele é diabético. Tá? Paciente diabético descompensado significa paciente diabético que não está fazendo tratamento, ou se ele, em vez de tomar 12 doses de insulina, tomou 17, errou, contei errado, e ele vai dar hipoglicemia, o fígado dele produz corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos, deixa eu mostrar isso para você, que é bem rápido, é um slide. Você vai tirar foto disso pra gente. Espero que seja essa aula. Acho que não é essa aula. Quando é assim, não é. Cadê você, corpos cetônicos? Que isso? Que isso? Beta-oxidação. É isso que a gente viu ontem. Tira foto disso pra mim. Disso. Calma que vai sair. Ficou feio, né? Ficou petitinho. Tem gente que aumentar, infelizmente. Mas o que você está vendo aqui, ó? Isso está acontecendo no fígado. Olha só. Eu vou circulando, você vai lendo aí para mim, ó. Isso aqui é um acetil-CoA. Isso é outro acetil-CoA. Esse que a gente teve 2. A gente vai juntar esses carbonos e vai produzir uma molécula de 4 carbonos, né? 1, 2, 3, 4. Que a gente chama de cetoacetil-CoA. Juntou 2 acetil-CoA. E agora vai entrar um terceiro acetil-CoA. E esse aí tem agora uma molécula de 6 carbonos. Tá? Isso aqui é uma molécula de 6 carbonos. E agora vai sair dessa molécula de 6 carbonos o acetil-CoA que acabou de entrar. Então, na verdade, a gente está tirando uma coenzima A dessa brincadeira. E agora você tem, ó, uma molécula com 4 carbonos sem a coenzima A, outra molécula com 4 carbonos sem a coenzima A, e uma molécula de 3 carbonos sem a coenzima A. Essas 3 moléculas são chamadas de corpos cetônicos. A primeira, que é essa, se chama acetoacetato. O acetoacetato vai virar a segunda, que é essa. Então essa é a primeira e essa é a segunda. A segunda se chama beta-hidroxibutirato. E a terceira se chama acetona. A primeira e a segunda, que tem 4 carbonos, vai lá para o seu cérebro. E aí lá no seu cérebro, esses 4 carbonos vai ser dividido em 2, é como se você estivesse produzindo 2 acetil-CoA. Então a gente estaria rodando o ciclo de Krebs lá do cérebro 2 vezes. Isso serve para o acetoacetato e serve para o beta-hidroxibutirato.
butirato. Léo, e a acetona? Não tem função energética. Não tem. Não funciona. Então, o que eu faço com a acetona? Joga ela fora. Então, pessoas que são, olha isso, que tem muitos corpos cetônicos na corrente sanguínea, libera qual cheiro? De acetona. Sai pelo suor, pela saliva, pela lágrima. Então a pessoa fala, nossa, você está com bafo. Cara, não é bafo. Não é falta de escovar os dentes. É a acetona que está produzindo a partir da produção dos corpos cetônicos. Então, paciente que é diabético descontrolado, para você mulher, capaz que vai ser mais fácil de você pensar nisso do que para mais homens. É o mesmo cheiro da acetona, é a mesma molécula que você faz para tirar esmalte. É aquele cheiro de acetona mesmo. É esse cheiro que está saindo pela pessoa. Por quê? Porque a acetona não tem função energética. Ela não vai para o cérebro para virar ATP. Beta-hidroxibutirato e acetoacetato vai. E olha para essas moléculas. Olha para elas. Eu vou desenhar ela aqui, ó, só para você entender. Ó. Elas são assim, ó. C dupla O, OH. Então tem um ácido carboxílico, tá vendo isso? Uhum. Esse ácido carboxílico pode desprotonar, pode liberar H+. Ele vai fazer isso na corrente sanguínea. Se ele libera esse H+, o que faz com o pH do sangue? Diminui. E a gente vai chamar isso de cetoacidose. Por que ceto? Porque veio dos corpos. Acidose porque fez o que com o pH? Diabética. Porque isso vai acontecer em quais pacientes? Diabéticos. É o que a gente chama de cetoacidose diabética. É graças à desprotonação dos corpos cetônicos, dos dois, acetoacetato e beta-hidroxibutirato, na corrente sanguínea. Todo paciente diabético descompensado tem isso, todos. Isso significa que hoje, no mundo, mais de 400 milhões de pessoas têm diabetes. Significa que aqui em Tumbiara, que é uma cidade de 100 mil pessoas, umas 20 mil pessoas. Você vai tratar isso todos os dias. Todos os dias, com toda certeza. E aí a pessoa sempre vai chegar lá e falar, nossa, eu estou passando mal. Pode ser que ela esteja com cetoacidose diabética. A respiração dela muda, ela tem tonteira, tem dor de cabeça, tem um monte de situação graças a essa merda dessas duas moléculas. Acetoacetato, beta-hidroxibutirato. E a acetona? E a acetona? No sangue não faz nada, não? Só levou pro sangue? Não. Ela não tem, ó, é CH3, C dupla O, CH3. Não, mas eu falo assim, sem ser por causa de liberar H+, outra reação. Não. Que eu saiba não. Ela não nem protona, nem desprotona. O cara que você cheira acetona, você fica doidão, né? Vai saber do sangue. Mas aí você vai expelir ela. Tá bom? Isso acontece então? Isso acontece em você? Sim. Em qual situação? Quando você está em hipoglicemia. Isso acontece em diabético? Sim, quando ele não está sendo tratado. Quando ele não está aderindo ao tratamento. Tá? Aí tem isso também. Agora, e se ele estiver aderindo ao tratamento? Aí ele não vai ter isso. Aí ele não tem a produção de corpos cetônicos. Entendeu a discussão? E aí, o que você vai estudar isso depois na sua casa? Porque a gente vai falar assim lá na provinha para vocês, ó. Tipo, lembra dessas equações de ontem, né? Essa primeira equação aqui, ó, essa primeira reação química, a gente está reduzindo o FAD em FADH2 e, consequentemente, está oxidando o ácido graxo. Na segunda reação, a gente está fazendo uma hidratação, está colocando água. Na terceira, eu estou reduzindo o NADH em NADH, desculpa, o NAD+, em NADH, e consequentemente eu estou
oxidando o ácido gráfico. Então é uma oxidação, uma hidratação, outra oxidação, e o final aqui, ó, é uma quebra, né, entre o carbono 2 e 3, entre o carbono alfa e beta. Se é uma quebra, a gente chama de lise. Então, as 4 reações é uma oxidação, uma hidratação, outra oxidação e uma lise, e uma quebra. Certo? Então, você repete isso infinitas vezes. Infinitas não, né? De 2 em 2 até acabar o ácido graxo. Beleza? Então, se você está reduzindo aqui, você está oxidando a molécula. Se você está colocando água, você está hidratando a molécula. Se você está reduzindo nada demais, você está oxidando a molécula. Depois você está quebrando. Então, oxidação, hidratação, oxidação, lise. Show? Bonito? Aceita isso? Pode aceitar que é verdade. Então, não esquece, ó. O que é uma redução? Redução é quando você está recebendo quem? H+. O que é uma oxidação? É quando você recebe um oxigênio ou quando você perde H+. Então, recebi oxigênio, está oxidando. Perdi H+, está oxidando. Recebi H+, está reduzindo. Liberei oxigênio, está reduzindo. Show? Bonitinho? Olha se você tem dúvida nessa primeira matéria brilhante do segundo ciclo. Deu certo na sua cabeça? Jura? Foi fácil? Se você for estudar isso, você vai perceber que existirá lá no Menninger uma etapa que a gente vai consumir ATP na beta-oxidação. Tentar achar isso lá. Nossa, vai ver. Tem um lugarzinho aqui que consome ATP. É verdade isso. Já estou limpando. Vou me perguntar de novo, hein? Lembra que semana que vem não tem aula, na próxima vocês vão estar no Coeps da vida, ou aqui, não sei, ou vai ser feedback. Olha, se você tem dúvida, pensa aí. É uma bem simples, mas eu acho que é Não, muito mas pode importante. falar, não tem simples. O fígado, Fígado. ele transforma o a proteína, Ah, o quilômetro. em VLDL. VLDL. Mas ele também transforma o VLDL em LDL e LDL. No fígado, não, outro lugar. Não, na verdade, a gente vai ver isso no segundo período, que a gente vai ter essa matéria que chama de dislipidemia. Porque tem duas possibilidades. Ou é o fígado que faz isso, ou é o HDL que permite a transformação de uma lipoproteína em outra. Agora não tem importância. Não é, não, assim, agora para esse primeiro período não, mas por que o HDL ele é classificado como um bom colesterol? Na verdade, que é errado isso, né? Mas imagina aí, como bom, porque ele é capaz, você vai perceber que na verdade ele é um mal. Porque funciona mais ou menos assim, é bem rápido. Sem expor daí. Funciona mais ou menos assim, ó. Esse aqui seria o colesterol, ó. Esse é um colesterol bem frio aqui. Tadinho. Olha que essa porra é o colesterol. Tem 27 carbonos. Tipo anel A, anel B, anel C, anel D e aqui tem uma hidroxila. Esse seria o colesterol. Só existe ele, não existe outro tipo de colesterol. Aí você vai falar assim, nossa, eu quero transformar o colesterol em algum hormônio. Tipo, vitamina D, é a base do colesterol. Estrógeno, é a base do colesterol. Cortisol, testosterona, etc. Você tem vários hormônios que você precisa do colesterol para isso. Aí você tem que marcar o colesterol para que ele consiga entrar na via da formação desses hormônios. O que é marcar o colesterol? É fazer com que ele... Não vai ter jeito. Não. É fazer com que ele grude com um ácido graxo. Então você vai juntar um ácido graxo com um colesterol. E a ligação acontece aqui, ó, entre essas duas hidroxilas. Aí vai sair que molécula aqui? Água. E aí agora você vai ter o que a gente chama de éster. Por que éster? Porque a ligação é do tipo éster. De
colesterina. O que significa éster de colesterina? Significa, eu peguei o colesterol e marquei ele com ácido graxo para ele entrar em alguma via metabólica. Entendeu? Ou para ele virar, isso pode ser assim, ó, até sais biliares serve, para ele virar bile. Tá bom? E aí na bile você vai ter uns 9 ácidos, que veio todos do colesterol. Aí, quem que faz, existe uma enzima que a gente chama de LCAT. Essa enzima LCAT significa, esqueci do T. T. Esqueci o nome, o que significa T? Porque é lecitina, colesterol, aciltransferase. Então é isso mesmo. Lecitina, colesterol, aciltransferase. Significa o LCAT. Quem que ativa o LCAT? O HDL. Então, eu preciso de HDL para ativar a LCAT, e a LCAT junta o colesterol com o ácido graxo para você destruir o colesterol. Percebeu? Quem que carrega o éster de colesterina? Não é o LDL. Não. É o LDL. Então, no final ele acaba sendo ruim mesmo. É porque aí o que acontece? Agora, perceba que o LDL não carrega o colesterol. O LDL carrega o éster de colesterina. O LDL só vai ter uma proteína que a gente chama de ApoB100, que é a proteína que vai interagir com o receptor para ter a endocitose do LDL. Entendeu? Se você tiver problema nesse receptor, o LDL não entra na sua célula. Aí ele fica na corrente sanguínea. E se ele ficar na corrente sanguínea, ele dá placa de ateroma. Entendeu? Agora pensa, qual é o mal da história? É quem carrega ou quem produz? É tipo, você é aviãozinho de drogas, carrega a droga, ou você é o traficante? A ideia do LDL seria o traficante, Mas ele é o consumidor. e o LDL é o quem carrega. Entendeu? E ainda pegar realmente ser bom. Aí o HDL vai, só foda. Mas é verdade. Porque o problema, perceba que não está nem no LDL nem no HDL, está no seu receptor. Se o seu receptor estiver funcionando, você não tem problema de placa de ateroma. Se o seu receptor parar de funcionar, aí é que você acumula o LDL. O receptor tem relação com a perda de fluidez Da membrana plasmática. Professor, quem toma Isso é um resumo da aula de química ali. vascularizante, tipo, pode dilatar os vasos? Não, então não é vascularizante, não, é dilatador. É, Porque vascularizante é a produção de novos vasos. tá. Que eu nem sei se existe. De tipo tadalafil. Tem menos chance de ter placa de ateroma? Então, porque Vai são estar mais conceitos, grossão? são conceitos diferentes. Que a placa de ateroma é um problema que você está tendo no transporte e na captação, na verdade nem no transporte, na captação do LDL. Beleza? Então o LDL não está conseguindo entrar na sua célula. Então ele está ficando na corrente sanguínea porque o receptor da sua célula para o LDL parou de funcionar. Beleza? Aí esse LDL, ele agora vai passar por entre as células, imagina que aqui é uma célula, aqui é outra, e eles encontram essas duas células. Ele passa nesse espaçozinho e fica na túnica atrás da célula do endotélio. E aqui que ele forma a placa. Aqui é o CERN. E aqui ele forma a placa. Então ele empurra essas células fechando o lumen. Mas aí é mais difícil de fechar quando tá tomando esses remédios. É, porque você está vasodilatando, né? Mas você tem que tomar isso 100% do tempo. É. Aí a pessoa, e aí não sei se você sabe, mas por exemplo, quando você forma a placa de ateroma, aí vai, a ideia é tipo essa. Imagina lá assim, ó, eu tenho vaso sanguíneo, então é cheio de célulazinhas, e aqui eu tenho um monte de proteínas, que é o espaço subendotelial, eu estou no corte transversal. E aqui você tem outras células, que é a outra túnica. Então aqui vai ser a túnica íntima e aqui é a túnica média. Túnica média, túnica íntima. E aqui essa bolotinha representa o LDL. Aí o LDL fica aqui, ó, entre a túnica íntima e a média. Aí vai enchendo tanto que vai empurrando a túnica íntima.
Aí o sangue só passaria aqui. Então, tudo aqui vira gordura. Entendeu? Aí você fala assim, nossa, se você tiver 70% da sua artéria comprometida, você coloca stent. Se você tiver 69%, não coloca. Significa que fármaco daria conta do recado. 70%, fármaco também dá conta, só que aí a chance de morte é grande. 60%. Tipo, isso é muito foda. Eu tenho um tio, ele chama Júlio. E ele estava com 68% da artéria coronária entupida. Não entra no SUS nem na nada. Então, eu falei para ele, rapaz, vamos comer mais um churrasco aí, vamos, calma que nós chegamos 70. Calma, mas dá jeito, relaxa. Vamos comer muito torresmo, vamos, cerveja. Aí isso deixa. Assim, aí você coloca o stand gratuito, né? Colocar hoje stand é em torno dos R$25 mil. E depende da quantidade de stand, 25 vezes a quantidade de stand. Sou 3, 4, vai 100 contos, 100 contos. Beleza, pessoas? Amém. Tchau, então. Eu vou agora passar para vocês o caso clínico, vai estar lá no Classroom, assim que a internet dá aqui. Aí a gente vai ser o caso clínico da professora Rosana, né? Falando sobre... Na verdade, a gente vai fazer um caso clínico que tem a ver com bioquímica e com câncer. Tá? Vai ser com bioquímica e com HIV. Inibidores da transcriptase reversa. Ontem. Então você vai ver os fármacos lá que inibem a transcriptase reversa e você vai falar, nossa, isso é uma inibição competitiva, isso é uma inibição... Transcriptase reversa é RNA e DNA, né? É RNA. RNA e DNA. Isso mesmo. Do vírus, né? Gente, você que fez isso, eu vou abrir para você postar essa discussãozinha lá no Classroom, tá? De hoje. O caso clínico vai ser esse aqui, ó. Que eu vou passar para vocês. Inibidores da transcriptase reversa, análogos do protídeo, inibidores não análogos. Tá me deixando tonto. Até semana. Uma semana. Gente, ó, você tem que postar isso até na próxima quinta. Aí o demônio vai falar assim, postei quinta 11h59 e agora tá com atraso. Esse é o caso clínico da Rosana, né? Não, esse que a gente discutiu hoje. Ah, o de hoje. Da Rosana vai ser para a próxima sexta. Ah, tá. Vai ser